Olá, eu sou a Michele e hoje nós vamos falar sobre a calorimetria exploratória diferencial. Então, na nossa aula, nós pretendemos responder o que é a calorimetria exploratória diferencial, também conhecido como DSC. O DSC, ele monitora os eventos que envolvem troca de calor, por exemplo, os eventos endotérmicos, só relembrando, aqueles que absorvem calor, e os eventos exotérmicos, que são aqueles que liberam calor. E também aqueles eventos no qual a gente tem variação do calor específico, do CP. As propriedades são sempre medidas em relação a uma referência mediante aquecimento ou resfriamento. Diferente da técnica de TGA, aqui agora nós também podemos fazer estudos de resfriamento. Então, a gente pode fazer um estudo, por exemplo, partindo de 300 graus e indo até 100 graus para estudar, por exemplo, uma cristalização de um material. A faixa de operação de um DSC geralmente é de menos 170 a 730 graus e acima de 700 graus é um DTA. Maiores detalhes sobre isso nós temos no nosso curso sobre DSC, no qual nós temos um pouco mais de tempo para debatermos sobre o assunto e aprofundarmos nas definições. Um calorímetro exploratório diferencial, ele mede a quantidade de energia ou de calor absorvida ou liberada por uma amostra quando submetida a um programa de aquecimento, resfriamento ou mantida a uma temperatura constante, a isoterma. Essa definição é, mais uma vez, a definição do WCTAC. Novamente, é uma definição grande para a gente guardar. Mas o que é importante a gente perceber e entender? É que o DSC ele mede a quantidade de energia que ela é liberada ou absorvida quando uma determinada amostra está submetida a um aquecimento ou resfriamento. Então, com isso, nós podemos estudar eventos endotérmicos, como eu já expliquei, que seria, por exemplo, uma fusão, os eventos exotérmicos, como uma cristalização, e a variação do CP, no qual a gente tem a famosa temperatura de transição vítrea, muito conhecida na área de polímeros. Nós temos aqui o esquema de uma célula de DSC baseado no fluxo de calor. Existe também o DSC de compensação de potência, no qual também nós não temos tempo aqui para falar sobre ele, nós discutimos melhor sobre o assunto no nosso curso de DSC. Então, do lado esquerdo, a gente tem o sensor referência, no qual a gente utiliza uma panela vazia para eliminar o efeito do porta-amostra na nossa leitura. E do lado direito, nós temos aqui o sensor da amostra. Então, se o calor ele é absorvido por uma dada amostra, então a resposta ela vai ser endotérmica. Se o calor ele é liberado por uma dada amostra, então a resposta ela é exotérmica. E nós, para continuarmos, a gente fala muito, o pico saiu da linha base, a gente teve um desvio da linha base, mas, de fato, o que é essa linha base? A linha base nada mais é do que a gente imaginar que a gente não tem nenhuma amostra no equipamento e a gente vai fazer a mesma programação que a gente faria com a nossa amostra, e aí nós podemos observar que ela deve ser uma linha reta paralela ao eixo X, no qual a gente não vê nenhum desvio dessa linha, nem a formação de picos. Então, essa é a nossa famosa linha base. Então, antes de realizar um experimento de DSC, a gente deve conhecer a linha base das curvas que são geradas pelo equipamento. A linha base ela pode ser obtida executando um ensaio com 2 cápsulas vazias ou deixando a célula de DSC sem nenhum porta-amostra na referência e na amostra. E as condições experimentais empregadas na obtenção da linha base são as mesmas que nós vamos utilizar nos nossos experimentos com as amostras. Como eu já disse anteriormente, a linha base ideal é uma reta paralela ao eixo X em toda a faixa de temperatura. E aí, os desvios da linha base são considerados, então, os nossos eventos térmicos, tá? Então, nós observamos aqui algum desvio da linha base. Esse primeiro desvio que a gente observa, isso é estabilização do equipamento, não é de fato um evento térmico, a gente não pode considerar como um evento térmico. Em seguida, a gente tem um pequeno desvio da linha base, depois a gente tem um pico endotérmico, depois um pico exotérmico, e
O que a gente pode observar é que muitas vezes essa linha base ela pode variar entre mais ou menos 3 miliwatts na faixa total de temperatura. Você pode também subtrair a linha base do seu experimento para ter uma maior precisão. Então, uma curva típica de DSC, ela é formada por quê? No eixo Y, nós temos o fluxo de calor em miliwatts ou em joules por segundo, e a gente deve sempre marcar onde está o evento endotérmico e o evento exotérmico, em que sentido eles estão, para que a gente possa caracterizar corretamente o gráfico. Essa variação da posição do endotérmico e do exotérmico, ela muda um pouco de fabricante para fabricante. Então, é muito importante que a gente sempre marque para onde estão os nossos eventos endotérmicos e exotérmicos. Então, inicialmente, a gente tem uma variação da linha base, que ela acontece devido à variação do calor específico da amostra. Depois, a gente tem um pico endotérmico, no qual, se nós fizermos a área desse pico, nós temos que a área dividido pela massa, ela vai me dar a entalpia, ou seja, a energia necessária para transformar o meu material, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido. Novamente, nós vamos ter a temperatura onset, que nada mais é do que o cruzamento das tangentes em relação à linha base e a formação do pico. O cruzamento dessas duas tangentes me dá a temperatura onset, que é o início extrapolado. E se existe a temperatura onset, também existe a temperatura enset, que é o fim extrapolado. E agora uma outra temperatura bem importante para nós também é a temperatura de pico. Uma curva de DSC, então, a gente consegue estudar eventos como fusão, sublimação, transições sólido-sólido, dessolvatação, reações químicas, algumas decomposições. Como eventos exotérmicos, nós podemos estudar a cristalização, algumas transições sólido-sólido, também decomposições, reações químicas, a cura ou a polimerização, a oxidação, e com a variação da linha base, nós podemos estudar a transição vítrea, que é um evento endotérmico, e também relaxação de tensão de cadeias poliméricas. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Como que a gente marca a temperatura onset numa curva de DSC? Até a próxima. Obrigada.